Comentar sobre Chico Xavier é uma prática que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o pensamento. Suas lições penetram diretamente em nosso centro nervoso e ordena de maneira rápida e imediata a divisão do tempo e do espaço, além de inspirar o gosto pelas virtudes. Vamos contar agora um diálogo entre um irmão desencarnado que relata como foi visto o velório de Chico Xavier no plano espiritual. Esta descrição foi realizada pelo espírito Inácio Ferreira e está presente no livro Na Próxima Dimensão, psicografado pelo médium Carlos Bacelli. O nome desse irmão era Lilito Chaves. Veio ao nosso encontro e anunciou o que desde algum tempo aguardávamos com expectativa: a desencarnação do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso estimado Chico. O acontecimento nos impunha rápidas mudanças de planos e, solicitando a Manuel Roberto que cuidasse do interno que me reclamava a presença, improvisamos uma excursão à crosta para saudar aquele que, após cumprir com êxito a sua missão, retornava à pátria de origem. Assim, sem maiores delongas, Odilon, Paulino e eu, juntando-nos a uma pleiade de companheiros uberabenses desencarnados, entre os quais relaciono o próprio Lilito, Antussa, Joaquim Cassiano, Rufina, Adelino de Carvalhos e tantos outros, rumamos para Uberaba no começo da noite daquele domingo, dia 30 de junho. A caminho, impressionava-nos o número de grupos espirituais procedentes de localidades diversas do Brasil e do exterior que se movimentavam com a mesma finalidade. Todos estávamos profundamente emocionados e mais comovidos ficamos quando, estacionando nas vizinhanças do Grupo Espírita da Prece, onde estava sendo realizado o velório, com o corpo exposto à visitação pública, observamos uma faixa de luz resplandecente que, pairando sobre a humilde casa de trabalho do médium, a ligava às esferas superiores, às quais não tínhamos acesso. Conversando conosco, Odilon observou, embora evidentemente já desligado do corpo, nosso Chico, em espírito, ainda não se ausentou da atmosfera terrestre. Os benfeitores espirituais, que durante 75 anos com ele serviram a causa do Evangelho, estarão com certeza à espera de ordens superiores para conduzi-la à região mais alta. De nossa parte, permaneçamos em oração, buscando reter conosco as lições deste raro momento. Aproximando-nos quanto possível, notamos a formação de duas filas imensas, constituídas de irmãos encarnados e desencarnados que reverenciavam o companheiro recém-liberto do jugo opressor da matéria. Eram espíritos no corpo e fora dele, extremamente gratos a tudo que haviam recebido de suas mãos, a vida inteira dedicadas à caridade, nas mais fiel vivência do amai-vos uns aos outros. Mães e pais que por ele haviam sido consolados em suas dores, filhas e filhos que puderam relatar o diálogo com genitores saudosos, escrevendo-lhes comoventes páginas do outro lado da vida. Família desvalidas com as quais repartira o pão, doentes que confortara agonizantes em seus leitos, religiosos de todas as crenças que respeitosos lhe agradeciam o esforço sobre-humano em prol da fé da imortalidade da alma. Não registramos nas imediações, é bom que se diga, um só espírito que ousasse se aproximar com a intenção infeliz. Os pensamentos de gratidão e as preces que lhe eram endereçadas formavam um halo de luz protetor que tudo iluminava num raio de 5 quilômetros. Porém, essa luz amarelo brilhante contrastava com a faixa de luz azulínea que se perdia entre as estrelas no firmamento. A cena era grandiosa demais para ser descrita e desafiaria a inspiração do mais exímio gênio da pintura que tentasse retratá-la.
uma música suave, cujos acordes eu desconhecia, ecoava entre nós, sem que pudéssemos identificar de onde provinha, como se invisível coral de vozes infantis, volitando no espaço, tivesse sido treinado para aquela hora. Espíritos mais simples que passavam, rente comentavam. Espíritos mais simples que passavam, rente comentavam. Este é um dos últimos. Não sabemos quando a Terra será beneficiada novamente por um espírito de tal envergadura. Este de fato procurava viver o que pregava. Quem nos velará agora? Durante muitos anos, ele matou a fome de minha família. Lembro-me de que certa vez, desesperado com a ideia de suicídio na cabeça, eu o procurei e a minha vida mudou. Os seus livros me inspiraram a ser o que eu fui, livrando-me de uma existência medíocre. Quando minha avó morreu, foi ele que pagou seu enterro, pois à época éramos totalmente desprovidos de recursos. Fundei minha casa espírita sob a orientação de Chico Xavier, que recebeu para mim uma mensagem de incentivo e de apoio. Comigo foi diferente. Eu estava doente e desenganado pela medicina. Ele me receitou um remédio de homeopatia e fiquei bom. Paulino, tão curioso quanto eu e Lilito, perguntou ao Odilon: o que o senhor acha dessa faixa de luz isolada, como se fosse um caminho? Desconfio que seja. Os caravaneiros não se cessavam de chegar, todos portanto flúmulas e faixa com dizeres luminosos. Creio sinceramente que, em nosso plano, jamais houve uma recepção semelhante a um espírito que tivesse deixado o corpo após fim da sua tarefa no mundo. Com exceção do Cristo e de um ou outro luminar da espiritualidade, ninguém houvera feito jus ao aparato espiritual que se organizara em torno do desenlace de Chico Xavier. Com dificuldade, logrando adentrar o recinto do grupo espírita da prece, reparamos que uma comissão de nobres espíritos, disposto em semicírculos, todos trajando vestes luminescentes, permaneciam quanto a nós mesmos em expectativa. Odilon sussurrou-me ao espírito: Inácio, estas são as entidades que trabalham com ele na chamada coleção de André Luiz. São os mentores das obras que o nosso André Luiz reportou para o mundo, no desdobramento do Pentateuco kardeciano. Clarencio, Aniceto, Calderaro, Aulus e tantos outros. E onde estão Emmanuel, nosso doutor Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo? Porventura ainda não chegaram? Deve estar cuidando da organização, respondi. Ao lado do seu corpo inerte, nosso Chico, segundo a visão que tive, me parecia uma criança ressonando tranquila no colo de um anjo transfigurado em mulher, fazendo-me recordar de imediato a imagem de Pietà, a famosa escultura de Michelangelo. Quem é ela? Perguntei. Trata-se de Cidália, a sua segunda mãe, e Dona Maria João de Deus? Ao que estou informado, esclareceu Odilon, encontra-se encarnada no seio da própria família. E o seu pai, o João Cândido, está em processo de reencarnação, segundo os passos da primeira esposa. Adiantando o nosso Lilito, indagou: Odilon, na sua opinião, por que Chico está parecendo uma criança? Ele necessita se refazer, pois o seu desgaste, como não ignoramos, foi muito grande. Nosso Chico carece se desligar completamente. Ele perderá, no entanto, a consciência de si? É evidente que não. O seu verdadeiro despertar acontecerá gradativamente à medida que se recupere da luta sem trégua que se travou. Aliás, a espiritualidade superior nos últimos 3 anos vinha trabalhando para que a sua transição ocorresse sem traumas, tanto para a imensa família espírita que o venera, quanto para o próprio. Inúmeras caravanas e representações continuavam chegando, formando extensas filas, que se postavam paralelas às filas organizadas pelos nossos irmãos encarnados, a comparecerem ao velório para render a Chico Xavier merecidas homenagens. Dezenas e dezenas de jovens formavam grupos especiais que vinham recebê-lo no limiar da nossa vida, grato por ter sido ele o seu instrumento de consolo às famílias na terra, quando se viram compelidos à desencarnação. A
tarefa de Chico Xavier, explicou Odilon emocionado, não tem fronteiras. Raras vezes a espiritualidade conseguiu tamanho êxito no campo do intercâmbio mediúnico. No entanto, a força que o sustentava nas dificuldades vinha de cima, pois, caso contrário, teria sucumbido às pressões daqueles que, encarnados e desencarnados, se opõem ao Evangelho. Chico, por assim dizer, ocultou-se espiritualmente em um corpo franzino e deu início ao seu trabalho sem que praticamente ninguém lhe desse crédito. Quando as trevas o perceberam, já havia atravessado a faixa dos 20 de idade em um franco labor, tendo pronto o Parnaso de Além-Túmulo, a obra inicial de sua profícua e excelente atividade psicográfica. Estávamos todos profundamente emocionados. A multidão dos dois lados da vida não parava de crescer. E assim como no plano físico os policiais cuidavam da organização, na dimensão espiritual em que nos situávamos, entidades diversas haviam sido encarregadas de disciplinar a intensa movimentação sem que nenhum de nós se sentisse encorajado a reclamar qualquer privilégio com o propósito de uma maior aproximação. Quase todos nós conservávamos em atitude de profundo silêncio e de reverência. Os grupos de espírito que haviam, ao longo de seus 75 anos de labor, trabalhando com o médium, com exceção, evidentemente, daqueles que já haviam reencarnado, se faziam representar pelos seus maiores expoentes no campo da poesia e da literatura. Próximas à Cidália, em cujos braços Chico Xavier descansava à espera de que o cortejo fúnebre partisse conduzindo os seus restos mortais, notei a presença de algumas entidades femininas que eu não soube identificar. Quem são? Perguntei a Odilon, que era um dos poucos dentre nós com plena liberdade de movimentar-se. Aquelas 4 primeiras são as nossas irmãs Meimei, Maria Dolores, Sheila e Alta de Souza. As demais são corações maternos agradecidos que, em uma outra oportunidade, se expressaram pela mediunidade do nosso Chico. Quem estará na coordenação do evento? Insisti, ansioso por maiores esclarecimentos. O Dr. Bezerra de Menezes e Emmanuel, assessorados diretamente por José Xavier, respondeu. José Xavier? Sim, o irmão do médium, que está conduzindo um grupo de espíritos amigos de Pedro Leopoldo e região. Quando Chico se transferiu para a cidade de Uberaba em 1959, os seus vínculos afetivos com a sua terra natal não se desfizeram. Os espíritas que constituíram o Centro Luiz Gonzaga sempre se sentiram membros de uma única família. E aquele casal mais próximo, que de quando em quando dialoga com Cidália, José Hermínio e Dona Carmen Perácio. Foram eles que iniciaram Chico Xavier no conhecimento da doutrina espírita, doando-lhe exemplares de O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Pude perceber com clareza que os filamentos perispirituais que uniam o espírito recém-desencarnado ao corpo se enfraqueciam gradativamente. Sem dúvida, assim que lhes cerraram os olhos físicos, desprendeu-se da forma material. No entanto, devido à necessidade de permanecer durante 48 horas exposto à visitação pública, conforme era seu desejo, exigia que o corpo, de certa forma, continuasse a receber suplementos de princípio vital, evitando-se os constrangimentos da cadaverização. Dentro de poucos instantes, o silêncio se fez naturalmente maior e um venerável senhor, ladeado por irmão José e Herculano Pires, este, um dos vultos mais importantes da doutrina nos últimos tempos, assomou discreta tribuna e começou a falar. Quem é? Perguntei a meia voz. Respondeu-lhe Odilon com um sussurro. Leon Diniz. Meus irmãos, disse o inesquecível discípulo de Allan Kardec, eis que aqui nos encontramos reunidos para receber de volta ao nosso convívio aquele que uma vez mais cumpriu exemplares a missão que lhe foi confiada pelo Senhor de nossas vidas. Elevemos ao infinito os nossos pensamentos de gratidão e de reconhecimento, porquanto sabemos das dificuldades que o espírito que moreja na carne enfrenta para desbravar caminhos à verdade.
o nosso amigo e mestre, que após longa e desgastante peleja, agora retorna à pátria espiritual, se constituiu num verdadeiro exemplo, não somente para os nossos irmãos encarnados, mas, igualmente, para os que necessitamos renascer no orbe e, por vezes, nos sentimos desencorajados. Um ciclo se encerra, mas outro deve começar. Passados alguns instantes da alocução proferida por Leon Denis, perfumada aragem começou a soprar, balsamizando o ambiente. De onde será que provinha aquele suave perfume que, aos poucos, se intensificava, impregnando-nos o corpo espiritual? Tínhamos a impressão de que, caindo de esferas resplandecentes, aquele orvalho celeste, constituído de imensos flocos luminosos, antecedia o momento em que o espírito Chico Xavier seria conduzido à ignota região da vida sem fim. Quando o fenômeno a que tento me referir se fez mais evidente, algumas explosões começaram a ocorrer na extensão faixa de luz azulínea, que agora ia mudando de tonalidade, como se um arco-íris se estivesse materializando diante dos nossos olhos. Gradativamente, 5 entidades foram se fazendo visíveis para nós, tangibilizando-se no pequeno espaço que me parecia reproduzir a abençoada estribaria em Belém. Os 5 espíritos, que não posso lhes dizer que tenham assumido forma propriamente humana, foram sendo identificados por nós. Eram Bezerra de Menezes, Emmanuel, Eurípides Barçanufo, a veneranda e Celina, a excelsa mensageira de Maria de Nazaré. Diante da estupenda visão, todos sentimos ímpetos de nos ajoelharmos. Muitos, efetivamente, se ajoelharam com os olhos banhados de lágrimas. Bezerra de Menezes, Emmanuel e Eurípides Barçanufo estavam, por assim dizer, mais humanizados. No entanto, veneranda e especialmente Celina nos pareciam 2 anjos alados, falenas divinas que se estivessem metamorfoseado apenas para que pudéssemos vê-las. Eu tinha a impressão de estar participando de um sonho que transcendesse a mais fértil imaginação. Adiantando-se aos demais companheiros, veneranda, que o tempo todo pairava no ar, começou a orar com o sentimento de que a palavra não consegue traduzir. Senhor da vida, exonerou, sensibilizando-os profundamente. Aqui estamos para receber de volta ao nosso convívio um dos vossos servidores mais fiéis, que após quase um século de luta acerbas pela causa do vosso evangelho na terra, regressa ao grande lar com a consciência do dever cumprido. Que as vossas bênçãos envolvam o espírito naturalmente exaurido, restituindo-lhe as energias que se consumiram de todo por amor do vosso nome entre os homens, nossos irmãos. Que do seu extraordinário esforço não se perca, mestre, uma única gota de suor das que se misturaram às lágrimas anônimas vertidas por ele no testemunho da fé. Que o trabalho de sua profícua existência no corpo físico continue a ser prodigiosa sementeira para gerações do porvir, apontando o caminho para quantos anseiam por seguir os vossos passos. Senhor, os que tão somente agora, depois de séculos e séculos de sombras, nos convencemos da vossa magnanimidade, vos agradecemos por não terdes consentido que o vosso irmão sucumbisse diante das provas e em nada se afastasse da trajetória que lhe traçaste no mundo. Sabemos que nos momentos mais difíceis, sem que nós mesmos pudéssemos perceber, a vossa mão o sustentava para que não tombasse sob o peso da cruz que lhe puseste aos ombros. Nós vos louvamos por teres realizado nele a obra consagrada do vosso amor, que um dia redimirá a humanidade inteira e que agora, ainda unido ao espírito companheiro que soube transformar-se em exemplo de renúncia e de sacrifício, de desprendimento e de abnegação, possamos dar sequência à tarefa que iniciaste há 2000 anos da edificação do reino de Deus sobre a face da terra.
que a claridade sublime das altas esferas não nos faça ignorar os vales de sombras e nos quais acendeste para sempre a vossa luz. Que não nos seja lícito o descanso enquanto orbe planetário, onde tantas vezes expiamos as nossas faltas, se transfigure em estrela de real grandeza, a fugir da glória dos mundos redimidos. Abençoai, Senhor, os nossos propósitos, que são os vossos, e que hoje e sempre possamos exaltar-vos o nome através de nossas vidas. Terminando de orar, Veneranda e Celina se aproximaram de Cidália, que continuava a aconchegar em seu materno coração o espírito que foi nosso Chico, o qual, de quando a quando, estampava cândido sorriso, como se fosse uma criança participando de um sonho bom, no qual jamais ousasse acordar. O silêncio reinante era de tal ordem, a voz inarticulada da natureza nos parecia uma sinfonia. De minha parte, confesso-lhes que eu nunca tinha ouvido a música dos astros e nem podia imaginar que o próprio silêncio tivesse voz. A faixa de luz azulínea que se transformara no arco-íris ainda se amostrava mais viva e todos permanecíamos na expectativa do que não sabíamos pudesse acontecer. Direcionando os sentidos, quis ver naquela hora como os preparativos para o féretro estavam desenvolvendo-se no plano físico, e justamente quando começou a ser entoado a canção Nossa Senhora e os nossos irmãos começaram a movimentar-se, dando início ao cortejo, uma luz indescritível descendo por aquele leque iluminado que ligava a terra ao infinito. A faixa de luz que ali se instalara logo após ter sido armado o velório no grupo espírita da prece, uma luz que para mim era muito superior à luz do próprio sol e que missionava a memória para a lembrança da visão que Paulo teve do Cristo às portas de Damasco, repetiu com indefinível ternura: vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos acheis carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquela extraordinária visão que sequer povoava os meus sonhos mais remotos de espírito devedor, estendeu 2 braços humanos reluzentes, e quando notei que o Cristo em espírito se transferia dos braços de Cidália para aqueles braços que o atraíam, digo-lhes que, desde quando fui beneficiado com o laurel da razão, não tenho recordação de jamais ter chorado tanto. Aquela luz que se humanizava parcialmente para que pudéssemos vê-lo, estreitou Chico Xavier ao peito e depositou-lhe um ósculo santo na fronte, e em seguida partiu, levando-lhe consigo, despedindo-se com inesquecível sorriso dos que continuavam presos ao abismo, sentenciados pelo tribunal da consciência culpada. Quantas bênçãos a vida e a suposta morte de um verdadeiro homem de bem pode espalhar! Quantos não estarão sendo motivados à renovação íntima ante o episódio da desencarnação do nosso Chico? Ele que no corpo descerrou caminhos para tanta gente, ao deixar a vestimenta física, prossegue orientando com seus exemplos os que se denortearam além da morte. Faz-me recordar o que Jesus disse no capítulo 12, versículo 24, das anotações de João: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Esta descrição foi realizada pelo espírito Inácio Ferreira e está presente no livro Na Próxima Dimensão, psicografado pelo médium Carlos Bacelli.